Profeta Jeremias, capítulo 2, os versos 11 ao 13. Só 3 versículos, queridos. Jeremias, capítulo 2. Jeremias, profeta que profetizou para Israel no tempo mais difícil da história do povo de Deus. Um tempo que o povo de Deus virou as costas para Deus e além de virar as costas para Deus, queridos, Deus estava avisando, vou colocar 70 anos no cativeiro da Babilônia e o povo não dava mínima, o povo não ligava, o povo não estava nem aí. E veio o cativeiro na Babilônia. Se eles tivessem ouvido Jeremias, a história poderia ter sido diferente. Então eu vejo muito em Jeremias coisas que nós passamos hoje. Nós falamos para as pessoas, Cristo está voltando, a palavra do Senhor é viva, a palavra do Senhor se cumpre. E tem pessoas que não estão nem aí, elas só pensam no aqui e no agora, como era o povo no tempo de Jeremias. Então vejam que se passou tantos e tantos anos, mas o ser humano continua sendo a mesma coisa. Mas vamos então à leitura desses 3 versos de Jeremias. Jeremias 2, quem já encontrou diz amém? Amém. Diz assim: alguma nação já trocou os seus deuses, e eles nem sequer são deuses? Mas o meu povo trocou a sua glória por deuses inúteis. Espantem-se disso, ó céus, fiquem horrorizados e abismados, diz o Senhor. O meu povo cometeu 2 crimes. Eles me abandonaram, a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas rachadas, que não retêm água. Amém, queridos, até aqui. Aqui, Deus usa uma figura de linguagem, um sentido figurado. Então, não é só Cristo no Novo Testamento que usa parábolas, mas vejam que no Antigo Testamento também Deus usa muito figuras de linguagem para que a gente possa entender o que Deus quer dizer. Porque fica mais fácil, amém? Entender o que Deus quer dizer. E nessa figura de linguagem, ele faz uma comparação. E ele fala no verso 11, começando já no verso 11, acontece uma queixa de Deus. Nós vemos Deus se queixando. E olha só a queixa de Deus. Alguma nação já trocou os seus deuses? E eles nem sequer são deuses. Mas olha só o lamento, a dor. Eu fiquei imaginando a dor no coração do nosso Deus. Mas o meu povo trocou a sua glória. Esse glória na minha Bíblia está escrito com letra maiúscula. Como é que está na sua Bíblia? Maiúscula. Maiúscula ou minúscula? Maiúscula. Maiúscula. Quem é a glória de Israel com letra maiúscula? Quem é? Deus. Deus. Então Deus está falando dele próprio. Ou seja, o meu povo trocou a minha glória. Ou seja, o meu povo me trocou a mim, Deus, por deuses inúteis. Aqui eu vejo uma dor no coração de Deus, uma dor semelhante àquela pessoa quando ela é traída. Aquela pessoa que sente ciúmes, aquele sentimento, eu fui trocado. Eu fui trocado por aquilo. Imagina o onipotente, o onisciente, o eterno, o infinito, sendo trocado por pedaços de barro, de bronze, de ferro, que tem boca, mas não falam, tem ouvidos, mas não ouvem, tem pés, mas não caminham. Então esse sentimento, eu fui trocado, eu fui abandonado, essa dor, Deus sente no verso 11. E eu queria ver, queridos, existe um detalhe no caráter de Deus que está expresso nesse verso 11. E eu quero que todo mundo deixe marcadinho Jeremias 2, deixem marcado. Mas nós vamos dar um passeio na Bíblia, porque quinta-feira é dia de estudo. Então vamos ver onde é que a Bíblia nos começa a ensinar essa faceta do caráter de Deus. Êxodo capítulo 20, vamos ir até os 10 mandamentos. Amém. Vamos descobrir qual é a faceta do caráter de Deus que aparece nesse versículo. Êxodo 20, versículo 5. No segundo mandamento. Eu vou ler o 4 para que os irmãos possam também ver o que Deus está mandando fazer. Êxodo 20, verso 4, é o segundo mandamento e diz assim: não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa no céu, na terra
ou nas águas debaixo da terra. Não te prostrarás diante deles, nem lhes prestarás culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso. E aí continua o texto, que castiga os filhos, né, as gerações e tal, mas no verso 6, trata com bondade até 1000 gerações daqueles que obedecem aos meus mandamentos. Mas qual é a faceta do caráter de Deus que eu quero trazer? Verso 5, bem no meio. Sou Deus zeloso. Aleluia. E olhando para o nosso português do dia a dia, esse zeloso que diz aqui não é nada mais, nada menos do que explicar que o nosso Deus é ciumento. Oh, mas ciúmes é pecado. Ciúmes é pecado quando parte de nós, seres humanos. Porque é aquela possessão, aquela coisa. Só que Deus, Ele não é um ser humano. Amém? Ele é uma pessoa, mas Ele é a pessoa divina. Ele é a divindade. E como divindade, Ele é soberano, Ele é criador, Ele é eterno. Então Ele tem todo o direito, como soberano que Ele é, como criador que Ele é, de ter ciúmes da sua criação. Então, querido, aprenda uma coisa: Deus tem ciúmes de ti. Deus tem ciúmes de mim. Deus tem ciúmes do seu povo. Ah, Marília, mas tu pegou lá os 10 mandamentos. Isso aí é a antiga aliança. Isso é Antigo Testamento. A antiga aliança passou, nós estamos no Novo Testamento. Sim, nós estamos na nova aliança. Amém. Jesus Cristo inaugurou o tempo da graça, sim, mas o caráter de Deus não muda. Repita comigo: o caráter de Deus não muda. não muda. Então, querido, nós estamos na nova aliança, é novo tempo, sim, amém? Amém. Mas o caráter de Deus não muda. E porque o caráter de Deus não muda, quando eu meditava nessa palavra, o Espírito Santo falava no meu coração: eu continuo sendo ciumento, aleluia. Como era no tempo de Moisés, no tempo dos 10 mandamentos, quando o monte fumegava, quando o meu povo me trocou por um bezerro de bronze, eu continuo sendo ciumento, diz o Senhor. E assim, nós aprendemos que Deus tem zelo pelo seu povo, pelas almas dele, pelos que são dele. Deus zela, Deus tem ciúmes. Deus olha para nós como propriedade dele, porque somos dele. E aí continua o texto, no verso 12: espantem-se disso, ó céus. Deus chama a sua própria criação, Ele chama os céus, porque nesses céus eu incluo os anjos, os próprios demônios, as nuvens, as estrelas, tudo, céus. Espantem-se, criação de Deus, universo. Porque aí no verso 13, vem a nossa mensagem de hoje. O povo dele, o povo que ele separou para trazer o Salvador, o povo que é a menina dos olhos dele. E hoje nós podemos interpretar esse versículo. Quem é o povo dele na nova aliança? Quem é o povo dele no Novo Testamento? Quem é o povo dele a partir do momento que Cristo morreu na cruz do Calvário e o véu do templo se rasgou e foi inaugurado um novo templo? A Bíblia fala em Gálatas capítulo 6 que a igreja é o Israel de Deus. Aleluia. Então, quando nós lemos aqui o meu povo, nós podemos ver que hoje, 2024, o meu povo sou eu, o meu povo é você. Aleluia. O meu povo é a igreja. Aleluia. Então, quando nós lemos algo que Deus fala ao seu povo na Bíblia, podemos tomar posse também, assim como os hebreus, porque nós somos filhos de Abraão pela fé. Amém? Aleluia. O meu povo cometeu 2 maldades, 2 crimes, 2 maldades, como diz na maioria das Bíblias. Deixaram o manancial, e mais tarde nós vamos ver características do manancial, amém? E cavaram para si cisternas, ou seja, o meu povo cometeu 2 crimes. A mim me abandonaram a fonte de água viva e cavaram as suas próprias cisternas, cisternas rachadas. E agora nós vamos ver, queridos, 3 características de uma cisterna rachada. Mas ao mesmo tempo que nós vamos ver 3 características dessa cisterna rachada, eu quero trazer um texto do Novo Testamento que vai nos fazer enxergar como é isso aplicado na vida de alguém.
Evangelho de Marcos, capítulo 10. Aí nós vamos ver na vida prática de fé como é uma cisterna rachada na vida de uma pessoa. Marcos, capítulo 10, versículo 17 ao 22. Marcos, capítulo 10, 17 ao 22. Diz assim, os irmãos já encontraram? Amém. Vamos fazer uma leitura participativa. Eu leio um versículo, cada um leu até o 22, amém? Quando Jesus ia saindo, um homem correu em sua direção e se pôs de joelhos diante dele e lhe perguntou: Bom mestre, que farei para herdar a vida eterna? Respondeu-lhe Jesus: Por que você me chama bom? Ninguém é bom, a não ser um, que é Deus. Você conhece os mandamentos: não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho e não enganará ninguém. Honra teu pai e tua mãe. Então ele respondeu: Mestre, tudo isso tenho observado desde a minha juventude. E Jesus, olhando para ele, o amou. Ele disse: falta-te uma coisa. Vai e vende tudo quanto tens e dá aos pobres, e terás um tesouro no céu. E vem e segue-me. Diante disso, ele ficou abatido e afastou-se triste, porque tinha muitas riquezas. A história tão conhecida por muitos de nós, do jovem que se aproximou de Jesus, mas ele não teve ali, pelo menos ali no registro bíblico, ali na hora, não teve a salvação, porque ele não renunciou àquilo que Cristo pediu para ele renunciar. O que isso tem a ver com a cisterna rota, Marília? Não tem nada a ver. Vamos fazer um paralelo que os irmãos vão entender. Uma cisterna rachada, para nós entendermos, primeira característica da cisterna, a diferença entre cisterna e poço. Um poço, quando nós vamos cavar um poço, nós chegamos até onde a água brota da natureza. Amém? Amém. Então, um poço brota água dele próprio. Amém? Amém. Já a cisterna é diferente do poço, porque a cisterna é feita como se fosse uma piscina, um buraco no chão, e ela capta dos telhados das casas, calhas, água da chuva, e ela recebe a água da chuva e guarda a água da chuva. Perceberam a diferença entre poço e cisterna? Deus está dizendo que ele foi trocado não por um poço que flui água espontânea dele próprio. Deus foi trocado por uma cisterna. Uma cisterna, primeira característica, a cisterna depende de água de fora. Ela não tem vida em si mesma. Oh, Jesus. A cisterna não tem vida, não tem água, assim como o poço brota vida. Porque quando eu falo vida, é água, amém? Amém. Assim a cisterna, não brota a água da cisterna. Ela depende que venha água de fora. Queridos, é como esse jovem rico que nós lemos aqui. Esse jovem rico, o que ele falou para Jesus? Bom mestre, o que eu faço para ser salvo, para ir para o céu? Aí Jesus falou os mandamentos. Mas Senhor, eu cumpro esses mandamentos desde a minha adolescência, desde a minha infância, como dizem algumas Bíblias. Ou seja, a vida com Deus para ele era só cumprir os mandamentos. É só cumprir os mandamentos, nada mais. Nada partia do coraçãozinho dele, nada era espontâneo, nada era natural, nada era de verdade. Era só impressionar as pessoas, era só se comportar bem, era só cumprir os mandamentos, era só ser um bom judeu. Assim como hoje em dia é só ser um bom cristão, é só obedecer todo mundo, é só o pastor gostar de mim, é só impressionar
não, pastor, é só cumprir os mandamentos, é só ter um bom nome na sociedade, mas não sai nada de vida do seu próprio Jesus. coração. Oh, Jesus. As coisas vêm de fora, não brota nada dele. Como esse jovem que buscou Jesus, não brotava nada dele. Como brotou em Zaqueu, como brotou lá em Atos dos Apóstolos, no eunuco, em Cornélio, em Saulo. Quantos crentes no século 21 vivem assim? É só cumprir o quadradinho, é só cumprir a minha religiosidade, mas não tem vida em si mesmos. Oh, Jesus. Cisterna, não é manancial, é cisterna. Oh, Jesus. Continua a segunda característica das cisternas. Diferente de um rio, de um manancial ou até de um poço que flui aquela água de dentro, a cisterna eu preciso construir. A cisterna eu que cavei, eu que fiz. Eu sou um bom rapaz, pensava o jovem rico. Claro que Jesus vai dizer que eu vou para o céu, eu cumpro todos os mandamentos, eu sou uma pessoa boa. Eu construí a minha religiosidade porque eu sou boa, porque eu sou honesta, porque eu canto bem, porque eu prego bem, porque eu toco bem. Eu fiz a minha cisterna, eu cavei a minha cisterna. Eu paguei o preço. Esqueceu do Calvário, mas ela pagou o preço. E a terceira característica da cisterna, olha a diferença, o manancial vem de Deus, a cisterna fui eu que fiz. Quem está pegando Oh, isso também? Jesus, aleluia. Nada nós fizemos, a salvação pela graça, irmãos. E a terceira característica, uma cisterna rachada, rachada. O que acontece com uma cisterna rachada? Ela não segura a água. Deus falou em Jeremias, não retém as águas. E eu estava pensando, uma rachadura numa cisterna tem um problema sério. Porque ao mesmo tempo que a água escapa, entram impurezas. Entra terra, entra sujeira, entra bactérias. E aquela água, além de limitada, é suja. Esse jovem rico, a sua cisterna era rachada, porque além de ser aquela religiosidade que fui eu que fiz, ser humano que fez, ser humano que pagou o preço, ser humano que se comporta bem, ser humano que impressiona outros seres humanos, a cisterna era rachada porque entrou a impureza. Que impureza? A ganância. No caso daquele jovem, a ganância impediu que ele seguisse Jesus. E aí eu pergunto, irmãos, quais são as nossas cisternas rachadas? No caso desse menino de Marcos 10, foi a ganância. Mas quais são as nossas cisternas, os nossos ídolos? Porque olha o que Deus falou para Jeremias: me trocaram a mim por cisternas rachadas. Ou seja, nossas cisternas rachadas podem ser nossa própria religiosidade. No lugar de Deus, eu idolatro a minha vida religiosa impecável e exemplar. No lugar de Deus, é o meu lazer. É o meu tempo do meu descanso, do meu lazer, do meu entretenimento. Ou no lugar de Deus é o dinheiro, como era o caso daquele menino de Marcos 10. Às vezes no lugar de Deus está o familiar. Que se o familiar fala para eu pular de um abismo, eu pulo. Mas se Deus manda eu cumprir os seus mandamentos, eu não quero cumprir. Porque eu idolatro o familiar antes de Deus. Tudo, queridos, tudo que nós colocarmos em primeiro lugar nas nossas vidas, essa será a nossa cisterna rachada. Porque será um ídolo. Aquilo que eu idolatro, em vez de adorar a Deus, é furada. É um poço furado, é cisterna rachada, é como se fosse uma piscina furada. Eu fiz, mas está rachada. Queridos, mas a palavra não para por aí. Jeremias não estava entre esses que preferiram a cisterna rachada. Jeremias e poucos profetas no seu tempo, assim como Isaías, assim como Daniel e seus amigos na Babilônia, assim
como alguns profetas, poucos naquela época, eles estavam entre o outro time, que em vez de preferir as cisternas, preferiam um manancial. Aleluia. Um manancial de águas vivas. Aleluia. Abra comigo o Evangelho de João, uma palavra poderosa, capítulo 7. João 7, queridos, eu sinto poder. Cada vez que eu abro essa palavra, eu sinto o poder de Deus. Aleluia. E eu não me envergonho do Evangelho, porque o Evangelho é o poder de Deus. Aleluia. João 7, versos 37 e 38. Se você não tem essa palavra marcada na sua Bíblia, marque na sua Bíblia. Aleluia, olha o que Cristo falou, o nosso Senhor e Salvador falou no último e mais importante dia da festa. Jesus levantou-se e disse em alta voz: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, no seu interior fluirão rios de água viva. Aleluia. Ele não é uma Aleluia. cisterna que a água vai embora. Ele não é rachado onde entram impurezas, mas flui, flui, flui. Aleluia. Hoje flui, amanhã vai fluir de novo. Depois de Aleluia. amanhã vai seguir fluindo. Semana que vem vai seguir fluindo. Aleluia. Mês que vem vai seguir fluindo. Aleluia. Ano que vem vai seguir fluindo sempre, eternamente. Nós vamos e viemos, ele continua fluindo. Aleluia. O ser humano vem e vai, ser humano é passageiro, mas ele continua fluindo. É um manancial que jorra, que jorra, que jorra. E as três diferenças, queridos, enquanto a cisterna depende de água externa, a cisterna depende do que vem de fora. O manancial não depende do ser humano. Oh, Jesus. Não depende de nós, vem dele. Porque dele, por ele, para ele são todas as coisas. É por isso que quando nós nos achegamos ao manancial, nós chegamos vazios, saímos cheios. Nós chegamos sujos, saímos limpos. Nós chegamos enfermos, saímos curados. Nós chegamos aprisionados, saímos libertos. Aleluia. Porque ele é um manancial que flui, 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 flui. Aleluia. Aleluia, Senhor. Aleluia. Enquanto a cisterna, eu preciso construir. Eu construo com o meu esforço. O manancial não é para os perfeitos. O manancial é para os sedentos. Aleluia. Quem tem sede, venha a mim e beba, diz o Senhor. Aleluia. O manancial é para quem tem sede, como Maria, irmã de Lázaro, que derramou perfume aos pés do Senhor. Como Zaqueu, que abriu sua casa e se converteu. O manancial é para os sedentos. Como o eunuco, que veio da Etiópia, adorar na festa dos judeus e procurava Deus sem saber o que fazer. E ele disse: de quem está escrito? Quem é esse homem? Ele era sedento, sedento. Por que um homem rico da Etiópia precisava atravessar quilômetros para adorar um Deus invisível? Porque ele tinha sede. O manancial é para quem tem sede, não é para quem tem orgulho. É para quem tem sede, fome, sede. Aleluia. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. E enquanto a cisterna, a água vai embora e entram as impurezas, por outro lado o manancial, abram comigo Hebreus capítulo 4. A última característica do manancial, queridos, eu vou ler os textos bíblicos. Hebreus capítulo 4, outro versículo poderoso, que quando eu leio me arrepio da cabeça aos pés, que quando eu leio meu coração dispara quando eu leio esse versículo. Enquanto a cisterna, a água vai embora, o manancial não cessa nunca, pois a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais afiada que qualquer espada de 2 gumes. Ela penetra até o ponto de dividir alma e espírito, juntas e medulas, e julga os pensamentos e as intenções do coração. Aleluia. A palavra é viva, é por isso que o manancial não se acaba. Porque palavra de homem é cisterna rachada. Palavra de Deus é viva. Aleluia. Porque ela é viva, eu prego hoje, ela fala contigo. Amanhã você vai abrir, ela de novo vai falar contigo. Depois de amanhã você vai abrir em outro texto, ela vai falar de novo contigo de outra maneira.
Você vai abrir talvez o mesmo texto. De outro jeito Deus vai falar contigo. Por quê? Porque ela é viva. Aleluia. Vivo é dinâmico. Vivo se move. Vivo fala. Vivo respira. A palavra de Deus é dinâmica. Ela se move, ela respira, ela se renova. A palavra de Deus é algo vivo. Por isso que é um manancial, porque não acaba, não acaba, não acaba, não acaba. Aleluia. Eis o sobrenatural da Bíblia. Por isso que tantos regimes quiseram e ainda querem destruí-la e não conseguem destruí-la. Será que é tão difícil assim destruir um livro? Será que é tão difícil erradicar um livro da face da terra? Será que com toda a tecnologia? Por que ela não é erradicada da face da terra? Porque aqui não é um livro comum. Não é só mais um livro. Aleluia! Quantos livros valiosos na face da terra existem? Mas este aqui é diferente de todos, porque esses 66 livros, escritos por mais ou menos 40 pessoas, no intervalo de 1500 anos, é a boca do Deus Criador se revelando para a humanidade, é a palavra viva que se renova, por isso que ela é um manancial, é um manancial que é vivo, 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 a palavra é viva, e essa palavra começa a pegar fogo nos nossos corações, porque muita gente vem nas igrejas, assim como o jovem rico, cumpre os mandamentos, constrói a sua cisterna, mas não vê sentido nenhum em nada. Por quê? Porque não descobriu o quanto ela é viva. Porque não descobriu que ela é viva, que ela é viva. E aqui, meus irmãos, encerro com as palavras de Cristo para a mulher samaritana em João 4, do 13 ao 14. Jesus respondeu: quem beber desta água terá sede outra vez. Quem beber da cisterna rota, da autossuficiência humana, vai ter sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, diz o Senhor, nunca mais terá sede. Quem beber desta palavra viva, nunca mais terá sede. Aleluia. Vamos ficar em pé, queridos, e vamos orar naquela roda abençoada das quintas-feiras.